Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6h32, 6h32, horário de Brasília desta quinta-feira. Estamos juntos mais uma vez nesse pós-madrugada de hoje, contando com a presença dos pastores José Freitas, Francisco Damiani e também pastor Cleidson Pisoni. Queridos, vou dar um grande abraço aqui aos irmãos que acompanham a nossa programação. Um abraço à nossa irmã lá de Manaus, a irmã Regi, e mandou pra gente aqui, para todos os locutores, né? Mandou aqui um souvenir, pronto, um souvenir de uma lancha não, como é que fala? Um bote? Um barco? Uma canoa, isso, uma canoa. E natural lá de Manaus. Muito obrigado pelo carinho, né, para conosco aqui, todos os locutores. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? 6h33. Vou pedir o nosso querido Josias Nunes para colocar na tela, por favor. O texto dessa manhã, Salmo 127, verso 1. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Obrigado, tá aí na sua tela, você que está acompanhando pela TV Manaim. Diz assim o texto: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pastor José, o salmista aqui, ele afirma que alguém que está construindo uma casa ou desejoso de iniciar a sua construção, mas ele faz uma afirmação importante. Ele diz, é inútil trabalhar dia e noite, trabalhar nessa construção, se o Senhor não for o construtor. É inútil. É uma afirmação, ele não está aconselhando, ele está afirmando. Qualquer projeto, e aqui eu estou falando tanto projeto físico quanto espiritual, se o Senhor não for o construtor, se ele não for a base, se ele não for o principal, é inútil, é perda de tempo. É isso que ele está falando. Fala, senhor pastor José. Pai do senhor Kleber, pai dos seus pastores aqui, os que estão conosco nesse pós-madrugada. É exatamente isso. Isso é a base da vida, né? O pastor Francisco Damiani estava falando aqui sobre o que citei, sobre projeto, proteção e provisão. Se pudéssemos resumir aqui, se o projeto é Deus, o projeto é Deus, o grande projeto, a grande salvação, o projeto de resgate. A proteção, a palavra diz que o anjo acampa ao redor, o Senhor é a nossa proteção. E a provisão, ele é o Deus provedor. Então, se a nossa base, se a construção da nossa casa espiritual, dos nossos projetos, da nossa vida estiver nisso, não existe inutilidade. Ao contrário, é inútil. É inútil. Você chega ao final de uma vida, ou quando bate uma enfermidade, ou quando chega por idade, ou por uma questão ou outra, você ouve de alguns, lamentavelmente: que sentido tem a vida? A vida não tem sentido se Deus não for em primeiro lugar, não for o centro. Então isso é muito importante refletir. Se fôssemos resumir esse salmo aqui, de 5 versos, poderíamos dizer que a fé, a entrega, a confiança em Deus, tem Ele como a base, tem Ele como o centro da nossa vida, Deus como suficiente, um contraste, né, da insuficiência do homem. Então, enquanto o homem não entende isso, que Deus é suficiente e que o homem é insuficiente, é incompleto, é mortal, é temporal, e Deus é eterno, que tudo que a ciência descobre hoje, que nós descobrimos hoje, para Deus já ele não encontra sentido na vida. Então esse, eu creio que é o grande mistério, e não tem nada melhor, podemos dizer que o pastor Pisoni, o Kleber, o pastor Francisco, podemos dizer que não tem nada melhor do que quando você descobre, quando você alcança esse entendimento que Deus é a base, é o sustento, Ele é o centro da nossa vida, sem Ele a vida não tem sentido. E ele traz para o cotidiano, o salmista traz para o cotidiano, dizendo sobre o trabalho, levantar de madrugada, comer o pão com dores, ter filho, formar família. Então ele entra firmemente na vida, na nossa vida. Existe nesse momento muitos sem esperança, desiludido, extremamente triste, abatido,
frustrado porque não alcançou esse mistério. E isso é possível vivendo a obra do Espírito Santo na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Francisco Damiani, esses salmos aqui, ele foi escrito provavelmente por Salomão, filho de Davi, né? E Davi preparou todas as coisas para que Salomão pudesse construir o templo. E ele diz, olha, por mais sábio, por mais rico que fosse Salomão, ele diz, vai ser inútil se o Senhor não estiver na frente, se o Senhor não construir, é inútil. É inútil acordar cedo, dormir tarde, trabalhar dia e noite. Eu tenho tudo aqui, mas se você não tiver o Senhor, você não tem nada. É isso que ele está falando aqui. Deus é a base, ele é suficiente. Deus é suficiente. Sem Deus é perda de tempo. Salomão, ele afirma categoricamente aqui. Paz, senhor pastor Damiani. Paz do senhor Kleber, paz do senhor, nossos irmãos aqui, pastores. É você que nesta hora está conosco. Também já na segunda parte, né, que é o pós-madrugada, né? Este salmo, ele é maravilhoso, lembrando que ele está dentro do salmo dos degraus, né? Sim, verdade. Israel. E como você falou aí, a essa entendimento de que foi Salomão que escreveu, trazendo como experiência, né, até mesmo aquilo que Davi passou para ele, né? Para que ele fosse fiel ao projeto, para que ele fosse, né, obediente a tudo aquilo que ele tinha herdado, né, do seu pai Davi. Edificar é construir, né? Edificar é construir. E você não constrói nada sem um projeto, né? Aliás, você pode até construir, mas você vai tomar um prejuízo muito grande. Você já viu aquele pessoal que começa a construir, aí daqui a pouco, derruba essa parede, aí bota aquela caçambinha do lado de fora, enche, aquilo ali é dinheiro jogado fora, é perda de tempo, é falta de projeto, é falta de visão. Então, quando ele fala edificar aqui, é edificar sobre um projeto. E o pastor Gisel, ele até comentou aqui, esse projeto é o Senhor Jesus. Esse projeto é aquele projeto que vem do alto, que vem da eternidade. Então não é o projeto do homem, né? Não é o projeto da razão, mas é um projeto que vem da eternidade. Então, se o Senhor não edificar a casa, essa casa aqui somos nós mesmos, né? Porque a palavra diz assim, vós sois o templo do Espírito Santo, né? Então é onde habita o Espírito Santo. A nossa fé, ela tem que ser vivida desta forma, dentro do projeto, ou seja, aquilo que veio, porque o projeto ele veio do alto, Kleber, ele veio de cima, né? E ele chegou até nós e o próprio Senhor Jesus lá na frente, lá em Mateus, ele cita, né? Aquele que edificou sua casa sobre a rocha, né? Que é o projeto Jesus, é a rocha Jesus. Então esse é sábio, essa casa vai permanecer, né? Essa casa vai permanecer. Ao contrário, se você estiver edificando, ou seja, a sua fé, a sua vida, em cima de um religioso, em cima de uma religião, não vai dar certo, vai dar tudo errado. Porque a religião é desta vida, deste projeto para este momento. Ela não vai te levar a viver a bênção da eternidade, né? Ela não vai te levar para o alto, né? E a mesma coisa a questão da segurança. Onde que está a nossa segurança? A nossa segurança está no Senhor, né? Se o Senhor, né, ele não estiver guardando, o anjo do Senhor foi citado aqui, acampa ao redor. Se o Senhor não estiver guardando a nossa entrada, não estiver guardando a nossa saída, né? O Senhor é que guarda a nossa entrada. Se o Senhor não estiver guardando aqui a cidade, né? Aí já fala de algo que não é pessoal, mas que é a igreja, é o corpo, né? É o coletivo. Se o Senhor não estiver guardando, não adianta nada. Você pode ter o melhor sistema de segurança, contratar câmera, bota aqueles fios retorcidos, né? Aquele negócio parece, quando eu estava no exército, aquilo ali era trincheira, né? De guerra, bota aquilo ali, não adianta nada, né? Mas quando o Senhor está guardando, quando é o Senhor que guarda, então acabou, né? Eu tenho assim um costume e passei isso para meus filhos, passo isso para a igreja também, né? Nós temos que, você saiu de casa, clama, Senhor, passa do sangue de Jesus,
sobre a minha vida, sobre o meu lar. Né? Quando você estiver chegando, o Senhor guarda a minha entrada, porque há uma promessa, né? Aonde eu ver, o Senhor, aonde eu ver a marca do sangue, mal nenhum, praga nenhuma entrará ali, mal nenhum entrará ali. Então, se nós temos a marca do sangue sobre nós, se a nossa casa tem a marca do sangue, praga nenhuma, mal, então ele está guardada, né? É claro que nós não estamos aqui falando que o sistema de proteção, às vezes você bota, isso daí tá tudo certo, funciona, mas o que dá segurança total, absoluta, ela vem do Senhor. Então são dois aspectos aqui que hoje há muitas pessoas que não entendem isso, né? Por isso vem as lutas, vem as dificuldades, né? Porque está edificando sobre um projeto que não vai levar para lugar nenhum. Mas o projeto que nós estamos edificando, que a igreja está edificando, ela vai nos levar para a eternidade. Porque esse projeto ele veio do alto e ele só vai entrar na eternidade aquilo que veio da eternidade. Então, essa que é a bênção, né? Então, edificar a casa, não, se você edificar sobre o projeto, o seu trabalho não é em vão. Então, existe o trabalho em vão? Existe. É aquilo que não é do Senhor, é aquilo que é do homem, é aquilo que é da religião, é aquilo que é, né, o entendimento para esta vida. Como diz o nosso chefe, né? Nós não somos contra nada disso, né? Mas isso não leva. Você pode ter uma boa religião, você pode ter uma boa filosofia, você pode ter o que você quiser, tá tudo certo. Entendeu? Existem pessoas extraordinárias, muito educadas, muito polidas, muito honestas, tá tudo certo. Mas acontece o seguinte, que o projeto que nós temos que edificar, e o projeto que nos dá segurança, e o projeto que vai nos levar para o alto, é o projeto que vem lá de cima, que é o Senhor Jesus. Jesus é o projeto e ele tem que estar em todos os momentos presente na nossa vida, né? Se ele não tiver, então a primeira prova que vem, a primeira luta que vem, como citamos aqui lá em Mateus, né, vai tudo por água abaixo. Mas aqueles que edificam com base, né, nesta palavra aqui, e que tem a sua segurança pautada nessa palavra, sua família, esses então são vitoriosos a cada dia na presença do Senhor. E aqui nesses salmos, pastor Pisoni, nós vemos uma declaração de fé de Salomão. Ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Ou seja, ele mostra com essas palavras que toda a riqueza, todo o poderio, toda a estrutura, tudo aquilo que Davi, seu pai, lhe passou, e é muita coisa, eram muita coisa, mas não eram suficientes se não fosse a bênção de Deus. Se não tiver a bênção de Deus, é inútil. E aí a gente traz para o nosso mundo hoje, 2024, não é? Você pode ter um bom emprego, você pode ter uma boa família, pode ser uma pessoa educada, o pastor Francisco da Menina até falou aqui agora, uma pessoa bem polida, uma pessoa honesta, mas se não tiver a bênção de Deus, se a sua base ela não estiver alicerçada na palavra, no projeto de Deus, não tem como chegar ao céu. Não tem como, não há outro caminho a não ser passar pelo projeto de Deus, o Cordeiro vivo, a cruz do Calvário, o sangue de Jesus. Não tem outro meio de chegar ao céu se você não passar pela a cruz do Calvário, que graças a Deus o Senhor Jesus tomou o nosso lugar, né? Porque era para cada um de nós. Para o senhor, pastor Pisoni. Pai do Senhor Kleber, os pastores aqui, e de fato é isso mesmo, nós vivemos debaixo de um favor que nós imerecidamente recebemos, e como o Senhor, a atitude partiu dele em fazer o projeto, em edificar e cuidar da nossa vida, qual o papel do homem, do pecador? É agora fazer aquilo que é obedecer. Diante do desenvolvimento do projeto que está em andamento, é você obedecer, ver, assistir, enquanto você obedece, as vitórias, ele sendo edificado sem nenhuma coisa que possa desabonar, né, ou que possa errar. Porque o Senhor é o arquiteto, o Senhor é quem projetou tudo. Veja, Salomão
Salomão recebe a herança de Davi. Davi juntou todos os elementos, todos os mantimentos, as coisas para edificação do templo. Por que esse texto está ali? Porque Salomão ia edificar o templo. E o templo também, profeticamente para nós, o templo espiritual, é claro. Mas que ele precisava confiar no Senhor. Não entrasse vaidade nele, porque Davi, o seu pai, foi bravamente e segundo o coração do Senhor, mas o Senhor honrou, deu a Salomão a honra, na verdade, de edificar a casa do Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Então não podia entrar a vaidade. Salomão, eu edifiquei a casa do Senhor. Na verdade foi eu, né? Na verdade, que o Senhor, quem edificou foi o Senhor. Quem arquitetou desde o início, não só revelando como seria os ambientes, os cômodos, cada detalhe, os cortinados, né? Aqui o texto, né? A arca, os pães, a mesa, né? O candelabro, todas as coisas do templo. Como seria os detalhes, em detalhes. E o Senhor proveu as condições de Davi, seu pai, de juntar todos os recursos para que pudesse ser edificado. Então, antes que Salomão pensasse em edificar qualquer coisa, ou até achasse que ele existia, o Senhor já é. Então a nossa vida é assim também. Às vezes estamos diante de uma oportunidade de fazer coisas, de tomar decisões, e precisamos entender isso, confiar no Senhor plenamente. Às vezes uma coisa parece muito boa, mas se você confia no Senhor, o Senhor revela todas as coisas, Ele fala com você e você dá as honras a Ele, para Ele dar a última palavra para você. Ele vai te direcionando em todas as coisas e vai edificando a sua vida espiritual, não é? Cada um que está em cada fase da sua vida. É um jovem que está iniciando uma vida, um casamento, né? Cada momento da vida que você está fazendo, tanto aqui, mas somando todos os momentos a nossa caminhada espiritual. Veja que bênção, né? O que é inútil? Inútil é fazer e viver sem a confiança em Deus. Isso é inútil, não é? Agora, útil é você você tomar posse daquilo que o Senhor tem colocado para você, como um projeto, como obra, né, como salvação para a sua vida e pôr em prática. Então, o projeto já está pronto. A obra, as condições quem dá é o Senhor. O tempo e o modo. Então, qual cabe a mim? É obedecer, é servir ao Senhor. Jesus já fez todo o sacrifício na cruz do Calvário. E Jesus disse assim: eu vou preparar-vos lugar, edificar um lar. Olha que bênção, né? Que é a maior bênção para nós. É a edificação do lar espiritual definitivo, né? Na eternidade com o Senhor. Para a gente viver com Ele a vida eterna. E enquanto aqui é confiança no Senhor e na dependência do Senhor. Isso traz a certeza, confiança e dependência, né? Quando você tem esses dois elementos também na sua vida, você tem a certeza de que você vai alcançar os objetivos desta vida e a certeza que um dia você vai estar diante do Eterno, do Senhor, para a glória de Deus, que é a sua salvação. Que o projeto de Deus é salvar a sua vida e salvar a vida daqueles que você ama, que estão à sua volta. E se Ele quer, se durante esse projeto te usar, fazer um instrumento nas mãos dele, como agora estamos vivendo, esse momento profético, né? Trombetas e festas, né? A igreja está colhendo os frutos e é hora de você buscar cada instante essa oportunidade com Deus, de ser e viver o projeto de Deus, a obra de Deus edificando na sua vida. Você que é novo, que está chegando também nesse momento, entender isso. E a confiança ela é aumentada, né? A dependência em Deus é aumentada à medida que você se relaciona com Ele, você vive com Ele, né? E o senhor falou uma palavra, que é confiança.
Eu queria perguntar ao pastor José Freitas, porque você confiar em Deus não é ser apenas um mero cristão, não é você ser um cristão nominal ou ser um simpatizante da palavra. Você confiar em Deus é o que diz Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, se você confia em Deus, o que é confiar em Deus? São pessoas que tiveram a sua vida ou as suas vidas transformadas por Ele, né? Quem confia é amigo de Deus. Você só confia na pessoa quando você convive com aquela pessoa. Então você passa a confiar naquela pessoa, não é? E você só consegue ser amigo de Deus se tiver a mediação do Senhor Jesus, porque ninguém vê o Pai senão por Ele. Segundo Timóteo, se me falha a memória, 2,5, né? Jesus é o mediador. Então, nessa hora, nós temos que confiar no Senhor, porque aqui traz a figura do sentinela. Isso eu queria falar também. O que é o sentinela? O que é o vigiar? O sentinela, naquela época, ficava em cima de uma muralha, segurança, vigiando ali, né? Numa posição estratégica, em estado de alerta, atenção, observando quem entrava, quem saía, se chegava o inimigo. Mas, contudo, por mais que sejamos prudentes, por mais que sejamos inteligentes, é inútil esse trabalho se a proteção eficaz não provém do Senhor, pastor José. Exatamente isso. Há um texto que diz sobre o guarda, o sentinela, né? Eu creio que está aqui no 121. Em vão vigia o sentinela, né? Não tosquenejará, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Né? Quando o salmista diz aqui sobre em vão vigia o guarda, né? O sentinela, aquele que fica está falando de um recurso humano, de uma estrutura humana, aquilo que o pastor Francisco citou, todo amparado, que está aí, não desfazendo, mas não é recurso absoluto, ele é parcial, né? É paliativo. Agora, existe um que é absoluto, é o guarda de Israel, não tosquenejará. Todos os outros recursos falha, dorme, você pode preparar um exército e vai dormir, mas o guarda de Israel não dorme. Isso é com relação à nossa vida, à nossa alma, à nossa casa, os nossos projetos. Estando nele, ele não dorme. Então isso é maravilhoso, porque como o adversário que anda para e passo, também rugindo ao derredor, rugindo como leão, nós não podemos esquecer que ao nosso redor o anjo acampa. Ao nosso redor existe um guarda celestial, um ministro da eternidade, né? Então, quando o guarda de Israel não dorme, o homem tem dormido, o mundo está dormindo. Aí eu me lembrei de quando nasce o nosso Salvador, o mundo estava dormindo. O poder religioso, o poder político, toda a estrutura estava dormindo, né? No sentido espiritual, estava dormindo, e literalmente, né? Estava dormindo. Hoje, espiritualmente dizendo, não é momento de dormir, não é momento de vacilar, é momento de estar atento, porque a eternidade está atento, o projeto eternal está atento, o projeto de salvação, o guarda de Israel, ele está, ele não dorme, ele está guardando a nossa vida, a nossa casa. Nós estamos aqui nesse estúdio nessa manhã, você está aí indo para o trabalho, dentro da sua casa, está com vida, está respirando, glorifica, porque o guarda de Israel é o responsável por isso, ele tem guardado a nossa vida. Se não fora isso, nenhum de nós estaríamos aqui. Por certo, por uma eventualidade ou outra, estaremos ceifados, mas ele tem guardado a nossa vida e nós glorificamos por isso. Então, a palavra desta manhã, trazendo esse entendimento dessa base, nos dá recurso para finalizar mais um ano, para lidar com os novos que estão se achegando, transmitir para ele. Existe uma estrutura infalível e inabalável. Existe uma proteção, existe um projeto, existe provisão, porque nós conhecemos o projeto, porque foi nos revelado pelo Espírito Santo. Temos a proteção, porque não tosquenejará, não dorme o guarda de Israel. Então,
Recapitulando, um projeto que é revelado pelo Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, a proteção, o guarda de Israel, o Deus Filho é o guarda de Israel, e a provisão é o Deus Pai, porque Ele é o provedor. Então, temos tudo para a nossa vida, não tem faltado nada, nem luta, nem perseguição, nem batalha, porque são elas que nos impulsionam à vitória. O pastor Francisco Damiani, na fala dele, falou sobre projeto. Eu lembrei aqui, pastor, esse Salmos, ele diz assim, ele começa assim: se o Senhor, é uma condicional aqui, é uma condição, se o Senhor não edificar, o que significa que sem Deus nada será bem sucedido. Isso é inútil. Tudo É inútil. Aí eu lembrei aqui da Torre de Babel, aquela construção que eles queriam, né? Mas aquela construção não fazia parte dos planos de Deus. Foi bem sucedida? De forma nenhuma, De forma nenhuma. Deu aquela grande confusão. Não é? Esse ali, naquela época, era o ápice do projeto humano. Sim. Nós temos muitos projetos humanos. A gente está falando aqui do projeto humano, não é desmerecendo, não. Tem coisas fantásticas hoje. Nós vivemos hoje a tecnologia que nós temos aí de ponta, né, em todos os aspectos, na saúde, na agricultura. Isso é importante. Certamente. Mas o que o texto diz aqui, o que a palavra nos fala, é de uma edificação que nos leva para uma bênção com Deus, ou seja, uma intimidade com Deus, né? E esse projeto, ele vem do alto, isso que é importante. Quando o projeto não vem do alto, então ele gera isso que você falou, uma torre de Babel, né? Ali foi uma junção dos povos, né? E aquilo ali, na verdade, aquilo ali era uma rebelião contra Deus. Sim. Tanto é que Deus tirou. Então, aquilo ali foi uma coisa vã, um trabalho vão, não resultou em nada. Aí você pega aqui, ainda fazendo essa comparação com edificação, com o projeto, lá em 1 Reis 6,7, diz assim: e edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam se edificavam, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando se edificava. Então, quando o projeto vem de Deus, ele já vem pronto, preparado. Não precisa da intervenção do homem. Mas quando o projeto não é de Deus, aí entra o machado, entra o ferro, entra tudo quanto é coisa que é do homem, que é aquele barulho, né? O machado, o ferro, tudo isso. E aquilo que vem de Deus, não, ele já vem preparado. Como se trazia, se colocava ali. Então, fazendo uma comparação disso com a nossa vida espiritual, né? Então, eu sou um servo de Deus, eu conheço o projeto de Deus, então eu vou tomar uma decisão, eu tenho que tomar uma decisão dentro do projeto. Como é que você faz isso? Você procura o Senhor, você vai orar, você vai para uma madrugada, como muitos irmãos estão hoje nessa madrugada, você vai consultar o Senhor, você vai ouvir a voz do Senhor através de um dom espiritual. Então, isso é edificar dentro do projeto, né? E você vai fazer aquela construção, aquela edificação, você vai realizar aquela obra ali, e o nome do Senhor em tudo vai ser glorificado, vai ficar um testemunho. Ali você não foi o machado, não foi o martelo, não foi o serrote, não foi nada daquilo que entrou ali, mas foi aquilo que veio do alto. E aquilo que vem do alto é perfeito. Como vem, ou seja, tudo estava preparado. Você só colocava ali no lugar e já estava tudo certo. Tá? Aquela edificação foi maravilhosa. Assim também, aproveitando aqui, que hoje, essa palavra aqui, a gente sempre alinha isso, né? É o maná de Deus, é o maná que Deus tem nos dado para esse dia. Então, como é que está a sua casa? Como é que está a sua vida? Como é que estão as suas decisões? Como é que está aquilo que você tem colocado diante do Senhor? Você tem ouvido a voz do Senhor? A sua segurança está no Senhor? A sua casa está sendo edificada sobre esse projeto glorioso que já veio do alto, que está entre nós, que a cada dia Deus tem nos dado essa vitória? Então é isso. Se não for isso, então é em vão. E o trabalho, não tem coisa pior do que o trabalho em vão, né? A gente chama hoje, tem alguns lugares que se chama de retrabalho, né? Dá muito retrabalho. Por quê? Porque você fez um trabalho em vão, você tem que fazer tudo outra vez. Tudo de novo. Então, é uma oportunidade nesta manhã de você colocar, aprender, fazer um propósito com Deus de sempre buscar o projeto que vem do alto
porque este é o que dá segurança. Dá segurança e dá certo, né? Dá certo. Graças a Deus. E a pergunta é uma boa pergunta para todos nós essa manhã, pastor Pisoni. Como é que está o fundamento da nossa casa, né? A nossa base. Como é que está esse fundamento, né? A nossa casa, nós estamos considerando a nossa vida espiritual, a nossa casa espiritual nessa base sólida, ou nós estamos edificando a nossa vida espiritual baseado naquilo que nós conhecemos, que aprendemos na escola, na faculdade, naquilo que eu acho, em sofismas, ou nós estamos baseados no projeto de Deus, na palavra do Senhor? É uma boa pergunta para essa manhã. Sim, isso é verdade. Cada um de nós, né, já refletimos nisso nessa manhã, pela palavra, mas entendemos que a base da nossa vida espiritual é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus na nossa vida, com todos os recursos que Ele traz, né? A sua misericórdia, a palavra viva, não é? Então todas as condições para que a nossa vida ela possa ser edificada, não é? E uma vez você tendo uma base edificada, você pode agora alicerçar passo a passo as demais coisas, mas enquanto não há base, não tendo base, é loucura querer fazer algo, né? Você quer ver uma coisa? Que vai trazer um prejuízo. Eu lembrei aqui agora, me perdoe. Tem pessoas, até inteligentes, que falam assim: sabe o que eu acho? Deus é amor. E tá certo. Isso. Mas no final, olha o que a pessoa falou. No final de tudo, Deus vai falar assim: ó, eu sou amor, tá todo mundo perdoado, todo mundo vai pro céu. Baseado em que a pessoa fala um negócio desse? Baseado no que você acha você próprio, você tira as suas conclusões. Mas é o que a palavra diz? É o que a Bíblia diz? É o que o projeto de Deus está estabelecido? Não. Então, se você edificar sua casa em cima desse pensamento, não vai dar certo. Então você que está chegando e todos que estão iniciando uma caminhada, o que você precisa para iniciar? A fé. A fé é a base. Você precisa da palavra de Deus esclarecida, como uma espada desembainhada, né? É nua, livre para agir na sua vida. E ela pode te corrigir e pode te ensinar. Então, o tempo todo, ela está fazendo isso. Para quê? A hora que você está querendo mudar o curso da sua vida, o projeto, você está querendo interferir em alguma coisa, porque é aquilo que o Kleber acabou de dizer, aquilo que eu acho, o meu entendimento durante o processo dessa caminhada, você não venha mudar o destino, porque qualquer interferência tirou a originalidade do projeto de Deus. Então, a edificação, para que seja conforme a vontade do Senhor na minha vida, na sua vida, você deve se perguntar: o que está sendo edificado hoje na minha vida é segundo a vontade de Deus? Não é? Então, a fé, o temor a Deus, a comunhão com o Senhor, né? Aqui fala até sobre a madrugada. Olha, se levantar cedo, você abrir mão do seu sono um pouco mais. Para quê? Para você ganhar um pouco mais do dia, o intuito do seu esforço próprio da madrugada para trabalhar o dia. Inútil vai ser repousar à tarde, que você trabalhou, cansou, correu e chegou no final da tarde, o seu descanso aqui é só físico, não é? E comer o pão de dores, é o pão do trabalho, que você lutou, que trabalhou, é de meu direito. Todo ímpio tem direito de prosperar, todas as pessoas têm condição de fazer e conquistar as coisas, inclusive, digo materialmente. Mas o que nós estamos falando é do sentido espiritual, que vai impactar na vida, consequentemente, material também. Então, o que o Espírito de Deus quer para nós nessa vida, nesse momento, nessa manhã, é que você entende que a nossa vida, ela precisa ter uma base. E essa base, ela precisa estar alicerçada sobre a verdade de Deus. Nunca mentir, nunca carregar mentira na sua vida, não é? Você jamais compactuar com ela. Nada, porque ficarão de fora. A palavra diz isso. Uhum. Então, são as bases que vai dar garantia, certeza que a edificação será sólida. Quer ver uma coisa, pastor José Freitas? Eu estava observando aqui, quando ele fala assim no verso 2, inútil é você levantar de madrugada, repousar, tarde, comer. Ou seja,
você trabalhar dia e noite, acordar cedo, dormir tarde, não ter tempo para nada, não tem tempo para família, para Deus nada. Ele fala, mas olha, aqueles que confiam em Deus, até quando eles estão dormindo, Deus está trabalhando, está abençoando. Por quê? Porque ele escolheu a melhor parte. Isso é você sabe. E olha que Salomão que está falando aqui. Então quando você se o seu consultor da sua vida espiritual ou a sua vida particular é o Senhor, se você confia no Senhor, você é protegido e guardado pelo Senhor 24 horas por dia. Olha o que diz Naum 1:7, diz assim, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Simples e claro e objetivo. Se você confiar no Senhor, Ele vai te proteger, Ele vai te dar o sustento, Ele vai te abençoar. Por isso que ele está falando agora, se você não confia no Senhor, você vai acordar cedo, vai dormir tarde, vai ficar careca de tanto trabalhar e vai ser inútil. A vida não tem sentido, né? Sem sentido. Não tem sentido. Tem um texto na palavra, uma instrução, creio que de Paulo a Timóteo, que define muito bem isso, né? Sobre confiança, sobre crer, sobre entregar a vida. Paulo disse assim, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei onde está a minha confiança. Eu sei quem responde às minhas orações. Eu sei quem nunca vai me abandonar, né? Eu sei quem sempre vai estar pronto a responder. Não, nem sempre aquilo que queremos ouvir, mas sempre aquilo que precisamos ouvir. Amém. Ele é Deus, Emanuel, Deus presente. Ele não falha. Então, essa palavra se manar nesta manhã, como diz o pastor Francisco Damiani, ela é essencial, não só para essa manhã, mas por toda a nossa vida. E é impressionante, né, que hoje, na crise existencial, as doenças, né, físicas que toca na alma, você tem que correr para terapia, para aquela coisa, e todos estão fazendo isso, faça, né? São recursos que ajudam, mas eu estava aqui observando aqui o primeiro verso, o segundo verso, é uma solução absoluta, né? Se a pessoa entender isso aqui, você diz assim, olha só, é inútil, hein? Uhum. É inútil se você não tem o Senhor edificando e te guardando. Se não foi o Senhor que te edificou a sua vida e te guardou, se a construção da sua moral, da sua vida espiritual, do seu caráter, da sua vida emocional, da sua família, se não for o Senhor, se você não está confiando no Senhor, como disse Francisco Damiani, há poder no sangue de Jesus para sair, há poder no sangue de Jesus para entrar, e hoje, mais do que nunca, a palavra orai sem cessar, né, o clamor, a súplica, a gratidão, ela é eminente e evidente na vida do servo. Então, se não é o Senhor que edificou a casa do seu coração, se não é Ele que está guardando, sua vida é inútil. Só quer ver? Jeremias 17:7 diz assim, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está, no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto a águas que estende as suas raízes para o ribeiro, não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes, não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar glória a Deus. Ou seja, glória a Jesus. Olha só, a confiança de quem em Deus torna abençoado aquele que crê. Glória a Jesus. Em tempo de seca, em tempos de que ficou desempregado, o Senhor vai te abençoar, nada vai faltar. A confiança gera a esperança, né? Isso. Que é nova a cada manhã. E eu creio que Jeremias diz também, né? Bom é ter esperança, bom é ter confiança. Aleluia. E aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Isso é maravilhoso. É o que nós estamos vivendo, é o que nós temos para transmitir para todos que estão conosco nesse pós-madrugada. E eu vou encerrar aqui a minha fala dizendo que o pastor Francisco Damiani disse, como é que está a sua casa espiritual? Como é que está o seu coração? Sua vida espiritual, sua saúde emocional, como é que está? É o Senhor que está edificando? É o Espírito Santo que está edificando? Glorifica o nome do Senhor. Não estou dizendo que você não vai ter luta, não vai ter dificuldade. Ao contrário, pode até ter mais, mas as vitórias também são maiores, a experiência com Ele são maiores. Então, repito,
Como é que está a edificação da sua casa, do seu coração, da sua mente, da sua vida, da sua família? Está no Senhor? Como é que está? De quem você tem esperado? É no governo nacional? É no governo mundial para ser o guarda da sua vida? Não, nós respeitamos, oramos, passamos um mês orando por ele, mas quem nos guarda é o Senhor. Ele não tosqueneja, ele não dorme. Isso me fez lembrar, pastor Damiani, daquele jovem, estagiário ali do profeta Eliseu, e quando ele acordou de madrugada, quando abriu a porta, meu Deus, a casa, a cidade toda cercada de inimigos, e ele fechou a porta e disse: ai meu Deus, e agora? E aí entrou em desespero. Mas ele era um aprendiz, e aí ele vai até Eliseu. Eliseu fala: calma, meu jovem, mais são os que estão conosco dos que estão lá fora. Olha, Eliseu sabia em que ele cria, ele sabia da sua proteção, de quem ele confiava. Era 2 projetos. Não é? Um projeto que era da razão do homem, o que ele viu. Né? E o outro projeto era o que veio do alto. Glória a Jesus. Né? É o projeto que Eliseu estava edificando. E Geazi era meio atrapalhado, né? Ele gostava de receber um dinheirinho em troca lá das bênçãos. Isso, né? Esses negócios todos. Então, muito bem lembrado isso daí, porque justamente é uma visão clara entre esses 2 projetos, né? É o que edifica a sua casa no Senhor e o que edifica sem o Senhor, né? Então, o que ele vai ver? Ele só vê dificuldade, só vê luta, só vê o cerco, né? Ele só vê o exército, ou seja, ele assim, porque o exército é muito grande, então quando ele colocou ali que o exército é muito grande, estamos cercados, ele duvidou do exército que é maior, que é mais poderoso, né? Que é o exército do Senhor. Então, nesta hora, a nossa visão, ela deve ser dentro do projeto de Deus. Eu sempre falo isso muitas vezes para os nossos jovens, né? Estão estudando, fazendo faculdade, alguns cursos de medicina, engenharia. Esse dia eu conversei com um lá que está fazendo engenharia elétrica, assim, rapaz, você é corajoso, engenharia elétrica. Aí, pastor, não, olha, o projeto de Deus para a vida de vocês que são servos de Deus é totalmente diferente daquilo que o mundo está vivendo lá, o desemprego, a morte, os jovens presos, porque Deus tem um projeto para vocês totalmente diferente. Então é perseverar nesse projeto, esse projeto de quem olha para o alto, de quem vê a solução, de quem vê a bênção, de quem confia no Senhor. Isso é vitória. Agora, tudo aquilo que está fora desse projeto é vão e é inútil, né? É vão e é inútil, porque o Senhor é aquele que está dando a vitória, dando a bênção. Não é quando vocês citaram aí o verso 2, né, assim, não é pelo esforço do homem, aqui é o esforço do homem. Mas afinal de contas, eu sou gente boa, eu levanto cedo, eu trabalho, eu durmo tarde, eu faço de tudo e estou me esforçando. Olha, confia no Senhor, porque é o que o Kleber já falou, os que confiam no Senhor serão como um monte, né? Serão inabaláveis, permanecem para sempre. Então, a vitória está nisso, está em confiar no Senhor, está em guardar o projeto, realizar esse projeto, não só na nossa vida, na nossa família, né? Até mesmo na nossa saúde, né? Buscar aquilo que vem do alto, porque aquilo que vem do alto é o projeto, ele já vem com segurança. Você não vai precisar de martelo, de machado, de serrote, de nada, porque já vai estar tudo na direção do Senhor, tudo na dependência do Senhor na sua vida, né? E isto é a bênção que o Senhor nos chamou. Um dia o Senhor nos chamou, né, para esse projeto. E esse projeto, nós estamos seguros nele, sabemos para onde estamos indo e a cada dia é só glorificar e louvar o Jesus. Eu recebi uma mensagem aqui do irmão, não vou falar o nome dele, ele disse assim: Kleber, todos os dias eu peço para que o Senhor fale comigo no culto de madrugada. E hoje a palavra falou muito na minha vida, no meu coração. Eu estou de mudança por uma orientação do Senhor. Saí de uma cidade, está num estado, e ir para outra cidade, em outro estado. Irei retornar à minha cidade natal, que é a cidade tal. E o desafio é grande, pois vou começar do zero. Ele tem uma barbearia. Eu já tenho 48 anos, 2 filhos adolescentes, né? Então são muitas as preocupações com relação à vida profissional. Então eu pedi ao Senhor, fala comigo nessa manhã. E nessa manhã o Senhor me fez entender pela palavra que está sendo
tratada hoje aí na Rádio Manaim, que eu só preciso confiar e buscar Ele para que em todas as coisas o Senhor esteja em primeiro lugar e tudo irá bem. Glória a Deus. Se o Senhor te orientou, não é? Se você pediu para o Senhor falar com você, Ele está falando, então... Continue. Eu vou até abrir um texto aqui, Isaías, é um louvor que nós cantamos, né? Diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. É isso. Então, pé na estrada. Deus abençoe, querido, né? Deus abençoe. Eu quero glorificar o nome do Senhor mais uma vez aqui, pela vida da nossa irmã Eneike, lá de Portugal. Ela passou por uma cirurgia, ela está enfrentando uma batalha de um câncer. E ontem foi a cirurgia dela. O esposo dela está me mandando uma mensagem aqui de Portugal. Diz assim: Kleber, louvado seja o nome do Senhor. A recuperação da minha esposa está ótima, progredindo. Agradeço as orações dos irmãos da igreja. Hoje eu não quero pedir nada, só agradecer ao Senhor Jesus e aos irmãos da igreja, aos irmãos que oraram pela minha esposa. Obrigado. Que isso, querido? Obrigado. Não precisa agradecer não, somos corpo de Cristo. Estamos orando sim. Também a irmã Wanda me mandou uma mensagem aqui de um bebezinho que operou o coração. Ontem, se me fala a memória, esse bebê ele tem 8 meses de idade. Acho que é isso, né? 8 meses de vida. E operou ontem do coração, deu tudo certo. Ele já está, graças a Deus, né, melhorando. Deixa eu ver se eu acho aqui. Enfim, são tantas mensagens que vão chegando aqui que a gente perde um pouquinho aqui. Daqui a pouco eu pego o nome direitinho dele aqui. Deixa eu começar a me despedir aqui do pastor Cleiton Pisoni. São 7h19. Pastor, obrigado pela vinda aqui nessa manhã. Uma excelente quinta-feira. Culto de oração hoje, hein? Paz do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor Kleber, os pastores José, Francisco, Damiani. E que o Senhor continue conosco nesse dia maravilhoso. Agradecer a Deus primeiro por essa oportunidade de estarmos aqui. E você que tem tentado muitas vezes, né? De muitas formas edificar, agora é hora de confiar no Senhor, definitivamente. Chega de tentar de outras maneiras, confie no Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor. O bebê é o Mateus. Eu falei 8, não, 4 meses. 4 meses. Teve que passar por uma cirurgia no coração ontem. E deu tudo certo, né? Graças a Deus. Agora é orar pela recuperação do Mateus. Tem até a foto dele aqui no hospital, meu Deus, né? Orar pela sua mãe, amém, a Aline, que mora no Rio de Janeiro, né? Toda a família. E para que o Mateus possa estar recuperado aí. Vamos orar por ele, sim, tá bom? São 7h20. Mandar um abraço aqui à nossa irmã também, a Suzana Soares, lá de Afogados, em Recife, né? Ela disse assim: Kleber, como é bom, pela madrugada eu vi o pastor Damiani, o pastor Josiel, o pastor Cleidson, você, obrigado. Ela falou assim: olha, ela lembrou uma vez aqui, o pastor Damiani falou do clamor, né? Que ela estava indo trabalhar de bicicleta, e aí já ia sendo atropelada, né? Mas como ela tá sempre na bicicleta e ouvindo a gente, pelo fone de ouvido, e ela estava no clamor, clamando ao Senhor, tá? E aí Deus livrou ela de um atropelamento. Glória a Deus. Não é fácil, não. Mas tem que ter cuidado aí, andar de bicicleta com fone de ouvido é um problema, né? Pastor Damiani, obrigado pela vinda aqui nessa manhã, pastor. Paz, Senhor. Paz, Senhor Kleber, a nossa alegria, né, de estar aqui às quintas-feiras, sabendo que o Senhor está operando. Quero deixar aqui um abraço à irmã Neuza, lá de Londres, né, que sempre está ouvindo a gente lá. Ah, sim. Conheci a irmã lá no Manaim. Conheceu no Manaim, né? Isso. É uma serva de Deus. Quando ela vem aqui para o Brasil, ela fica lá na nossa igreja lá, e a gente se alegra muito com essa irmã. Mandar um abraço aqui para os nossos irmãos, né, também surdos e mudos, que estão sempre conosco aí na audiência, e que Deus possa prosperar esse trabalho, e a todo povo de Deus, né, no Brasil, no exterior. E lembrando sempre que hoje é o culto de oração. Deus tem uma grande bênção para você. Leva também um visitante, leva alguém que você conheça, que precisa de uma bênção, precisa de uma vitória do Senhor, porque Deus tem vitória para nós nessa noite. A todos, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Pastor José Freitas, obrigado também pela vinda aqui nessa manhã, pastor. Sempre uma bênção. Eu que agradeço, sempre à disposição, e a paz do Senhor a todos. Vou pedir o pastor Cleiton Pisoni para estar orando pelos nossos irmãos, né, que nessa hora estão precisando de uma oração. Como diz aqui o irmão Claudemir, lá de Palmeira dos Índios. Esse Kleber, peço oração, porque hoje
terei uma perícia no INSS, preciso dessa vitória. Também pela irmã Eneike, lá de Portugal, que está enfrentando essa batalha. Enfim, e demais irmãos também que nessa hora estão nos hospitais ou fazendo tratamento, né? Precisando de uma porta de emprego. Irmãos que estão fracos na fé. Irmãos que precisam confiar mais no Senhor, né? A luta é tanta que muitas vezes a pessoa dá uma esmorecida, mas não é momento de esmorecer, de titubear, mas é momento de estar confiando no Senhor, de orar. Amém. Cada vez mais próximo do Senhor. Aproveite que hoje é quinta-feira, culto de oração. Procure uma igreja cristã maranata mais próxima da sua casa. Vá ao culto. Vá aos pés daquele que pode te ajudar, que é o Senhor. E vou pedir ao pastor José e ao pastor Francisco para impor as mãos também nessa hora. Feche seus olhos, é momento de oração. Momento de oração. Senhor, nós clamamos, intercedendo em favor dos nossos irmãos que estão enfermos, lembrando, Senhor, também da bênção sobre a vida do Mateus, bebezinho de 4 meses, Aline. Opera uma bênção na vida da irmã Eneika e todos aqueles que fazem tratamento quimioterápicos. Amém, Senhor. Abençoa o Claudemir, meu Deus, essa perícia, e outros que estão também sobre júdice e aguardando uma resposta da justiça. Senhor, dá uma bênção. Ao pastor Hernani, pastor Teógenes, dá uma bênção, Senhor. Amém. Os desempregados, opera, Senhor, uma bênção, meu Deus, na vida de cada um, renovando, meu Deus, a confiança e que possam viver na dependência do Teu Espírito. Senhor, e de confiança em confiança, e dependência em dependência, vamos edificando o lar no Senhor, a nossa vida espiritual. Abençoa todos que participaram, especialmente dessa madrugada, e seus familiares. Opera uma bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. 7h24, 7h24. Estamos juntos aqui, finalizando esse pós-madrugada. Deixa eu só mandar um abraço aqui à irmã Rosilene Bragato, participando com a gente, e os demais irmãos também que enviaram muitas mensagens. Não deu para ler tudo aqui ao mesmo tempo, né? O tempo passou rapidinho. Mas eu agradeço aqui o Daniel de Campina Grande também, a irmã Suzana, a irmã Rita, o Laércio, enfim, são tantos irmãos aqui, o irmão Joanilson. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Aí demais, pastor Alexandre Damasceno, e tanta gente, pastor Vitor, os irmãos aqui dos Estados Unidos, irmãos aqui de Buenos Aires, irmão aqui de Cochabamba. Muitas mensagens. Muito obrigado a cada um de vocês pelo carinho. Que Deus abençoe. Uma excelente quinta-feira. Culto de oração, tá bom? Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Palavra Viva está chegando aí. Daqui a pouco a gente volta aqui na programação da Rádio Manaim. Você que está pela TV Manaim, você vai ficar com a programação da TV. A todos, a paz do Senhor Jesus.